você precisa começar do básico. Você precisa entender o básico. Você precisa se conectar com pessoas que estejam, por exemplo, 2 degraus aí acima de você, que você vai acessar. Essa pessoa realmente ela vai conversar com você, ela vai te dar uma troca e ali vocês vão interagir. Quando eu mirei lá no alto, não que a pessoa, o evento não foi maravilhoso. Foi, sim. Só que neste evento, o que teve também neste evento, nessa imersão? Então, agora, para a gente passar para o próximo nível, é assim, assado. Sabe aquele pitzão mesmo? Que aí, para você ter acesso com aquela pessoa, não chegava nem perto daquele valor que você investiu para estar lá. Eu estava preparada para estar ali? Não. Quantas pessoas ainda não estão cometendo o que a Luciana fez? De ignorar o básico, de não estruturar o seu básico, né? De não ter... E eu falo humildade mesmo, porque muitas vezes a gente não quer. Claro, o belo vende, né? Às vezes a gente tem a gente sabe que quando você melhora mais, te dá realmente mais recursos. É óbvio, as pessoas te olham com outros olhos. Outra visibilidade. É outra visibilidade quando você começa a mudar. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Hoje o papo aqui é sobre empreendedorismo e as minhas convidadas têm um podcast onde elas tratam exatamente sobre este assunto. Ou seja, a gente vai trocar muita experiência aqui, vai ter muita história bacana, então já fica aqui nesse vídeo. Sejam muito bem-vindas, Lu e Elô. Isso. Não Obrigada. É dupla sertaneja, vocês falaram assim, dá uma dupla sertaneja, mas não é. Não. Por Não, enquanto, né? não. Okay. Meninas, que legal recebê-las aqui. Que bacana, a gente vai trocar aqui experiências, né? Eu queria, antes de tudo, para quem está lá em casa, eu acho importante que eles conheçam, né? Quem está ali, né? Quem são essas hosts lá do podcast? São mulheres empreendedoras também. Sim. Então, eu queria que vocês me contassem um pouco da trajetória de vocês. Sim. Quem começa? Vai, Lu. Então, vamos lá. Falar um pouquinho, né? Eu sou a Luciana Araújo, né? Hoje, sócia amiga aqui da Elô, né? Como você começou falando aqui, a gente tem um podcast. Mas antes disso acontecer, eu sou formada em marketing. Mas antes também disso chegar... fui técnica de enfermagem por quase 30 anos, então sempre cuidei, né? Sou mãe, muito apegada à família, né? Gosto de música, esporte, enfim. Mas em 2017 comecei empreendendo, né? Vendendo sapato para as amigas no hospital. Então, lá em 2017, isso já começou. E depois, em 2020, né? Veio a tal da pandemia, que a gente não imaginava que ia ficar tanto tempo. E aí, eu decidi abrir uma loja online de roupas femininas. E aí, começou essa paixão aí, esse empreendedorismo, mas sem saber muita coisa. Eu era CLT, trabalhava à noite. E eu tinha... meu público era mulheres, né? Então, eu sempre tive essa coisa com as mulheres. Fiquei durante 2 anos... né, nessa dupla jornada, só que começou a ficar muito cansativo, porque eu também já tinha outros planos, né, como eu falei, eu sou formada em marketing, então eu já queria trazer o meu marketing, eu já estava com o plano de encerrar a enfermagem, então acho que tudo foi um processo, né, então eu encerrei com a loja, fiquei 1 ano aí como influencer, fiz esse trabalho. Hoje ainda faço alguns trabalhos, porque tem algumas marcas que fazem ainda muito sentido. E tem algumas coisas que fazem muito sentido para mim, como eu acabei de falar, no feminino, né? Mas aí o coração começou a queimar? Trabalhar com mulheres, ajudar mulheres, né? E tudo baseado também em muita coisa que eu passei. Então, hoje eu posso dizer que eu estou aqui, né? Ajudando mulheres, né? Hoje também como mentora. Então, aí fechei aí, né? Fechei assim, entre aspas, né? A última coisa que eu quis fazer e tô me dedicando muito, né? Que é a mentoria, mas para trabalhar com mulheres. E eu usei muito a minha história, a minha vida
E é o que queima no meu coração. Ajudar mulheres, estar com mulheres. Isso para mim é muito importante, né? Então, um pouquinho aí da história. Mas a gente vai voltar, que eu tenho umas perguntas aqui. Bom, eu sou Heloísa Rossi, eu sou formada em Educação Física, sou mãe do Arthur, que é quem vibra no meu coração todos os dias para que eu não desista, mesmo diante de todas as adversidades, né? E eu tenho um estúdio de Pilates já há 10 anos no centro de Diadema. Fiz uma especialização em reabilitação de lesões e doenças musculoesqueléticas, então adoro trabalhar com dor. E durante esses 10 anos, eu recebi muitas mulheres destruídas, emocionalmente, fisicamente, profissionalmente, né? Então, de alguma forma, eu tentei ali contribuir não só para a parte física dessas mulheres, mas para que elas se fortalecessem e se encontrassem enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto mãe, né? Porque nós somos multifuncionais, né? Infelizmente não dá para ser 100% em tudo, mas a gente vai aprendendo. Então, hoje eu tenho essa parceria com a Lu. A gente tem um podcast onde o principal objetivo é criar uma comunidade de mulheres que empreendem com propósito, né? Que empreendem com a vontade de fazer o seu negócio acontecer. E a parte disso, de ter o seu momento em família, com o filho, com a sua casa, com ela mesma, né? Porque a empreendedora, quando ela começa a empreender, ela quer ser boa em tudo, ela quer fazer tudo. E no final das contas ela descobre que não é possível, é frustrante. Então a gente está aí para auxiliar essas mulheres a vencer todos esses desafios. Até porque vocês já passaram, né? Sabem exatamente as dores, né? Fica mais fácil ali, né? De ajudar, né? A pessoa não se sente tão... Diz que empreender é solitário, né? Não precisa, né? Não precisa ser solitário. É isso que a gente quer levar para as mulheres com esse podcast, com essa comunidade, com esse time de mulheres. Então, a gente tem todo tipo de empreendedora dentro do nosso podcast e uma sempre auxiliando e guiando a outra. Eu, antes desse bate-papo, eu já tinha visto lá o podcast de vocês e também olhei o Instagram de vocês, a rede social, né? E eu percebi algumas coisas assim, por exemplo, vocês falam muito sobre autocuidado. Né? Vocês duas, né? Acho que é uma conexão que tem aí e já é uma coisa anterior, né? Então, eu queria que vocês me falassem sobre a importância, né? Eu vejo ali que vocês compartilham mesmo, né? O dia a dia. Isso conecta com outras mulheres? Elas se identificam? Como que vocês sentem isso? Nossa, é tanta coisa, né, Lu? Eu vou falar assim um pouquinho assim de mim, porque são 2 segmentos diferentes, mas a proposta é a mesma. Eu já recebi, por exemplo, lá no Instagram, feedbacks de mulheres assim: Lu, tinha uma semana que eu não levantava da cama. Nossa, esse seu story, sabe? Essa sua... E até mesmo nos momentos mais difíceis, né? Recentemente eu passei por um momento muito difícil, que a questão não é o que eu passei, mas assim, a dor que isso causou. Então, eu fiquei um pouco afastada, né? Eu precisei me recolher. E eu fiquei assim, impactada com quantas mulheres que chegaram. Eu passei por isso, eu vivi isso. Como isso dói, eu sei o que você tá passando. E aí, quando eu saio, porque a gente tem um tempo, né? O que eu sempre falo, você tem um tempo, você precisa viver a sua dor. Fica na posição fetal, do jeito que você achar que você deve ficar. É necessário esse processo, mas depois você precisa reagir, seu autocuidado. E eu entendo também que o chorar, o ficar quietinha, você também tá se cuidando. Então, o autocuidado já começa ali. Quando você se resguarda, quando você vai precisar sofrer, viver aquilo. Já é um autocuidado também. Você tá se olhando, você tá se cuidando, porque você tá se permitindo viver aquilo. E o fato daquelas mulheres chegarem e começarem a falar, aquilo para mim foi assim tão assim gratificante, porque algumas, né, não todas, eu nunca tinha falado isso para ninguém. Eu tenho vergonha. Eu tenho medo, eu não sei qual foi a última vez que eu
fiz uma escova, qual foi a última vez que eu fiz uma caminhada, que eu escutei uma música legal, que eu passei o batom, que eu passei um creme em mim, assim, sabe? Então, a importância do autocuidado, ela começa, pelo menos para mim, né? Acho que para Elô também faz muito sentido. Não é necessariamente do ponto direto aqui da estética, não. É de dentro para fora. Sim. E traz muito resultado isso, né? Você se sentir acolhida, você se sentir assim, saber que você pode contar e que esse cuidado, ele é transformador. Sim. Então, é muito, assim, é até emocionante, assim, né? Porque não é fácil, mas é necessário. E esse autocuidado, hoje, para mim, ele é inegociável. Eu fiz um contrato comigo. Então, antes de mais nada, é comigo. Eu tenho um compromisso comigo. Essa responsabilidade é minha. Mesmo doendo, mesmo... Eu preciso. Porque se eu não fizer a minha parte, ninguém vai fazer por mim. Exatamente. Bom, eu já trabalho com isso, né? Eu já trabalho com autocuidado, porque quando a mulher vai fazer Pilates, apesar de que eu é quem vou dar a aula, mas o cuidado é dela de ir até lá, né? E a parte do estúdio de Pilates também, eu tenho um programa de emagrecimento junto com uma nutricionista, a Débora Santos, que é voltado justamente para essas mulheres que dizem que não têm tempo, né? Porque assim, a gente sempre tem uma desculpinha para dar, né? Pronta, né? Todo problema a gente tem uma desculpinha. Nossa, Mas tem meu uma filho, mas minha casa, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, sempre assim. Então, a gente criou este programa, são 28 aulas que já estão gravadas, quem quiser conhecer é www.apenascomecedigital.com e lá a gente tem aulas de treino HIIT de 20 minutos. Então, se você não tiver 20 minutos para você não tem nada na vida, né? Tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Então, a gente criou esse programa justamente para essas mulheres. E é muito interessante que a gente tem aulas ao vivo, né? Pelo Zoom. E quando as mulheres começam, elas não abrem a câmera. Porque elas têm vergonha. Tem vergonha do corpo delas, tem vergonha, né, de se mostrar ali. E aí, depois de umas aulas, assim, elas já começam a abrir a câmera de pijama, tal. É uma loucura. E a gente tira a fotinho no final. É muito legal ver essa transformação. Porque é isso, é o se cuidar pela saúde, né? Você é responsável pela sua saúde. Os planos de saúde, o SUS, em último caso, né? É uma adversidade. Mas a prevenção da sua saúde é a sua responsabilidade, minimamente falando. Não adianta você cuidar bem do seu filho e não cuidar de você. Eu achei interessante abordar isso, porque eu vi isso nos dois perfis, né? E eu queria perguntar para vocês, assim, agora pensando como uma empreendedora, né? A empreendedora, a mulher empreendedora, normalmente, quando a mulher vai empreender, às vezes ela já é casada, tem filho, então ela tem ali a casa, tem o filho para cuidar. E quando você começa a empreender, você tem que fazer tudo, né? Você vai pro digital, então, aí você tem que fazer tudo mesmo, né? E é fundamental esse autocuidado, ele é a base, né? Porque senão ela não vai ela não vai ter ali aquela base para começar o dia dela bem, com a energia que ela precisa. Vocês concordam com isso? Ela não vai ter saúde física, mental e emocional. Ponto. Porque tudo começa com você. Quando as mulheres entenderem que tudo começa de dentro para fora, aí a coisa flui. Porque as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, você tá diferente. Nossa, tá mais bonita. Não é nem questão de, você tá magra. Não, não é isso. A sua energia muda. E a gente sabe que tudo na vida é energia, né? Então, você quer estar ao lado de quais pessoas? Daquelas que reclamam, vivem doentes, ou aquelas que têm uma super energia, alto astral, topam fazer? A gente quer estar do lado de pessoas com energia, né? Então, o lugar que você escolhe para ficar, para estar, as pessoas que você escolhe estar, vai fazer muita diferença. É verdade. Concordo com a Elô, né? E eu acho que não tem uma regra, né? É o que a Elô falou, a gente precisa se cuidar, né? É inegociável. Então, eu trabalho com digital. Então, teoricamente, eu vivo com o meu celular na mão, o computador ligado. Mas eu fiz um trato comigo. Então, hoje,
Às vezes acontece de eu ficar 3 dias sem aparecer lá. Isso não quer dizer que eu tô 3 dias sem fazer nada. Mas, assim, o que eu me coloquei como prioridade, eu vou fazer. Porque o que que a gente pensa às vezes? Não, mas eu tenho que dar conta de tudo, de tudo, de tudo. Não! Se você não tirar aquela 1 hora e meia para ir fazer, gente, não vai mudar. De repente você vai ver às 10 horas da noite, 10h30, você tá ali editando um vídeo, não comeu, não foi no banheiro. Então, assim, você precisa levantar e ir. Falar, não, peraí, meu treino é agora às 4, eu vou. Meu treino é agora às 8 da manhã, eu vou. Esse final de semana, eu ausente, off, rede social, off, se permita. Mas precisa colocar isso como uma base, assim, como tarefas que não vai te onerar, né? Não se cobre por isso. Porque aí como que você vai fazer com a sua família, com seus amigos? Porque, assim, hoje você vai num restaurante, você vai em algum lugar, como que as pessoas estão? As pessoas não se olham, as pessoas não se beijam, as pessoas não se abraçam. Então, assim, você chega nos lugares, você vê que tá todo mundo assim, ó. Isso. E eu tô falando porque eu já estive nesse lugar e é muito ruim. Então, hoje, né, tá sendo um desafio, sim, mas tá sendo maravilhoso fazer esse desafio. Então, dentro das coisas que eu me propus a fazer, estar off das redes sociais, mesmo trabalhando com elas, isso também hoje é inegociável. Porque, mas nossa, Lu, precisava falar muito urgente, Cailo. Se for uma coisa muito urgente, ou às vezes alguma fatalidade, independente, porque a gente sabe que imprevistos acontecem, nada vai mudar aquilo. Então, de repente, a Elô tá lá passeando com o filho dela, aconteceu uma coisa muito ruim. Não é nesse momento que eu tenho que falar pra Elô. Ela vai chegar. Então, vai ter um momento dela saber. E não vai adiantar nada. De repente, a pessoa tá longe disso. Então, viva aquele momento. Sabe? Experimente aquela experiência. Quando voltar, aí vai decidir a vida, vai resolver as coisas. Então, eu acho que é um cuidado também que a gente precisa, né? Ter mais com a gente. E um detalhe muito importante, principalmente para quem tem filhos. Eu estava escutando esses dias o Paulo Vieira falar. E ele estuda muito a respeito de inteligência emocional, saúde mental. E ele fala que na vida a gente tem experiências, a gente é as nossas experiências, né? Experiências sociais. E o exemplo que você dá para os seus filhos e para as próximas gerações, qual é? Rede social. Então, futuramente, esses indivíduos, eles vão ter uma falta, vai ter um espaço, uma lacuna ali, que elas não tiveram de experiência social, né? Porque elas estavam ali. Memórias. Então, elas precisam criar memórias, porque essa lacuna, esse espaço ausente de experiências sociais, ela vai criar ali um ser... Primeiro que ele não vai ter inteligência emocional para lidar com os problemas. Ele não vai aceitar o não. Porque lá no joguinho, você perdeu, você começa de novo. Aí você mata um, você mata outro, aí você ganha. Então, as pessoas ficam, né? Eu só quero saber disso. Elas ficam com adrenalina, com aquela energia, viciadas naquilo e só querem saber daquilo. Então, um pai e uma mãe que quer estar com seu filho em determinado momento, o filho vai ficar desinteressado, porque é muito mais interessante estar na rede social. É muito mais interessante estar nos joguinhos. Então, o fato de um pai, de uma mãe, de uma empreendedora não se cuidar, não ter esse cuidado, não ser exemplo para o seu filho e não se preocupar com isso em relação ao filho, é devastador. E como que vocês conseguem, né? Porque, assim, agora, sem ser falando do podcast, falando de 2 mulheres empreendedoras, né? Uhum. Você trabalha, você tem a escola de Pilates. Sim. Né? A Lu, você tem mentoria, tem várias coisas que você faz voltadas para a mulher, para ajudar empreendedoras, não é isso? Isso. E aí, como vocês conseguem conciliar, né? Porque são profissões que têm que estar lá no digital. Sim. Né? Você tem que estar no digital, mas também vocês conseguem ter essa qualidade de vida. Qual que é a receita? Eu diria que o importante não é a quantidade de tempo que você fica, é a qualidade desse tempo. Então, por exemplo, eu tenho estúdio há 10 anos, mas antes do meu filho nascer, eu dava aula até 10 horas da noite.
Hoje tem dia que eu só dou aula de manhã. Hoje, por exemplo, de sexta-feira, eu só dou aula de manhã. Eu não dou aula à tarde. Ah, mas tem procura? Tem. Ah, mas você não precisa ganhar dinheiro? Tem, preciso. E como preciso. Mas a minha prioridade é o meu filho. Então, se eu perder essa intimidade com o meu filho, esse momento com o meu filho, eu perdi tudo. Nada valeu a pena. Eu moro no mesmo prédio onde eu tenho o estúdio, justamente para estar mais próxima dele. E quando eu vou viajar, geralmente eu viajo ele e as amigas, né? Para tentar aproveitar um pouquinho também. Mas tem sempre aquele momento que eu falo, olha, eu não sei qual vai ser a programação de vocês. Eu vou estar com meu filho. Porque eu vou fazer o que ele gosta, né? Então, eu acho que é dosar. Não é fácil. É um desafio. Mas você estar consciente de que você, como pai, você tem uma responsabilidade afetiva é muito importante. Responsabilidade afetiva não é só relacionamento amoroso, não. É com o seu filho também. É saber que ele precisa de você, da sua presença. Verdade. Não só das suas responsabilidades financeiras, escola, pagar isso, passeio. Não, isso é um detalhe. Ele quer você. E você, Lu, como que você dá conta? Então, eu também penso por este lado, né, de que a gente precisa priorizar algumas coisas que veio antes, né? Então, antes de eu trabalhar no digital, antes de eu estar ali, eu tenho uma família, eu sou mãe, eu tenho um filho, né? Eu tenho a minha família e eu tenho a minha vida. E claro que a gente vai amadurecendo e a gente vai se colocando em um lugar que a gente fala, não, é aqui que eu quero ficar, isso tá me trazendo mais resultado. Então, e para mim hoje, o que tá muito claro, eu tenho um propósito. Então, tudo que vai me tirar do meu propósito e ser apenas e somente uma proposta, não vai me agregar, né? Então, para mim, assim, eu vou precisar rever. Então, é sem culpa mesmo de não estar ali, porque a minha família precisa de mim. Eu também preciso do meu momento de fazer as coisas que eu gosto muito, como crossfit, como, sabe, caminhar no parque, estar com os amigos, ler, ver meus filmes. Então, eu tenho uma vida antes de estar lá. E como eu também já tenho essa a minha autoridade mesmo, que eu já vim colocando desde quando eu tinha a loja, né? Você vai construindo isso. Então, hoje, para mim, é muito mais importante algumas coisas. Não é porque eu não postei que eu não vivi. O meu trabalho, de fato, não é postar em tempo integral. E olha, desde quando eu tinha a loja. Então, eu sempre tive essa coisa que os meus momentos são os meus momentos. Tanto que eu tenho a minha rede social, a pessoal, ela tá lá até hoje. E lá ela é realmente pessoal. Então, todo mundo que tá no meu Instagram tá lá? Não. Então, é isso que a Elo falou mesmo. Então, a gente precisa estar... igual ela falou, ela tem um filho pequeno. Hoje, meu filho tem 20 anos. Mas, eu sou tia-avó. Hoje já. Então, para mim, é muito importante estar com os meus sobrinhos. Eu vivenciei isso lá atrás, quando as minhas sobrinhas eram bebês, mas hoje elas já são mães. E para mim é muito importante também ter essa vivência com a minha família, de pegar no colo, de estar junto. Então, para mim é prioridade e é inegociável. É o que a Ilô falou. Ah, mas não precisa de dinheiro, não precisa... Precisamos! Mas eu já vim de uma jornada, eu trabalhava à noite, eu sei o que é isso. Às vezes você ir só pelo dinheiro. Então, coloca um propósito, vai ajustando as caixinhas, que as coisas vão dando certo. Não vai ser fácil, mas prioriza, né? Se você tem um propósito, viva ele. Aí eu acho que as coisas ficar mais fáceis e leves. Eu achei muito bacana que eu vi no seu Instagram, você falando que você é uma influencer de conexão. Eu achei isso tão autêntico porque muita gente hoje vai por quantidade, né? Aquele influencer tem não sei quantos milhões de seguidores. Sim. E é tão importante quando a pessoa não precisa ter uma quantidade gigantesca de seguidor. Eu acho que isso que também isso é uma coisa que as empreendedoras talvez não entendam, né? Você pode ter poucos seguidores, mas pessoas que realmente se conectam com você. E eu vi que você defende muito isso, eu né, Lu? defendo, verdade. Essa coisa de conectar,
de indicar, de fazer realmente pontes. Porque eu sempre vou bater nessa tecla quando alguém me perguntar, mas por que você está falando isso? Porque eu vivi. É a minha dor. Eu passei por isso, então eu posso te falar o real motivo. Então eu já recebi não do tipo, você é muito boa. A sua postura, você faz vídeos bem, você fotografa muito bem, mas você não tem seguidores. Você mora em Diadema. Pasmem, sim. Sim. Já tive. E olha só, lá atrás, isso me incomodou um pouco, né? Hoje pouco com inteligência emocional, tá? Mas assim, muito me incomodou. Então, hoje eu vejo que era necessário passar por isso. Porque alguns nãos que eu recebi lá atrás, alguns, vamos dizer assim, donas ou donos desses não, hoje são pessoas que já me procuraram. E tá tudo bem. Que bom, né? Então, eu já não sou mais a que mora em Diadema e tem poucos seguidores, né? Então, não é sobre isso. Então, e nunca foi. Claro que dependendo de alguma marca específica ou de algum padrão, você precisa pelo menos aí se encaixar no Nano, aí que é 5 mil seguidores, né? Ok. Mas a conexão, sabe? Aquela coisa, aquela marca que você deixa, para mim é muito mais importante. Hoje eu tenho pessoas que falam assim, olha, Lu, muito obrigada por aquela indicação, né? Porque através dessa indicação eu consegui resolver meu problema. Eu fico muito feliz quando alguém vai lá no Pilates. Nossa, Lu, eu vou lá conhecer, Lu. Nossa, adorei. Ou então até mesmo lá no Cross, onde eu faço. Ou qualquer empresa, mulher empreendedora, aquela lá que vende a roupa, ou aquele lugar de comer. Então, assim, você está sendo lembrada, você está deixando uma marca. Então, de repente, a pessoa fala assim, conheço sim, a Lu. Vai lá falar com a Lu, de repente ela pode te ajudar. Então, isso é impagável. Você já deixou uma marca. Então, essa marca, para mim, ela é muito maior do que qualquer milhões de seguidores. Né? Porque a pessoa, ela tá lembrando realmente do meu nome, do que eu faço, da conexão que eu entrego. E não simplesmente de um holofote. Porque eu fui lá, fiz uma bela de uma trend. Não. É importante, não estou desmerecendo. E eu sou muito visual, eu gosto mesmo disso. Eu sou até um pouco enjoada com algumas coisas assim, porque eu gosto. Mas isso não é o mais importante. Não é. Oi, Lô, e eu vejo que você também posta muita coisa lá no seu Instagram, né? Você ensina, inclusive, as pessoas a fazerem, ensina para que serve cada movimento, cada aparelho. Você também trabalha muito na rede social, assim, contando mesmo, compartilhando, né? Na verdade, o Pilates tem muito charlatanismo, né? Porque todo mundo fala, eu já fiz Pilates. Que legal, você fez Pilates aonde? Na academia. Na academia? Mas... Eu gostei de na academia. Mas como que foi? Na bola. Então você não fez Pilates. Porque, pasme, né? Todo mundo fala, é a bola do Pilates. Mas, originalmente falando, o Pilates não tem bola. Bola foi... Existem exercícios em cima da bola? Sim. São bons? Sim. É Pilates? Não. Então, a minha intenção é mostrar na minha rede social o que é o Pilates. Porque todo mundo fala que é uma atividade mais cara, não dá para fazer. Não, mas você precisa entender os benefícios, você precisa entender o que é, né? Você precisa entender o que você está pagando, o porquê dele ser mais caro, né? Então, essa é a minha intenção lá dentro, é mostrar o verdadeiro Pilates. E agora, uma pergunta que não pode faltar, né? Como que vocês se conheceram? Essa tem que ter. Boa, hein? Vou deixar a Elô falar, começar. Então, adorei. Ela foi Adorei. por dor ou por amor? Ela foi pelos dois. Pelos dois? A gente, na verdade, quem nos conectou foi uma ex-aluna minha, né? Eu comecei a dar aula para ela, a filhinha dela tinha a idade do meu filho, hoje. Hoje a filha dela tá fazendo faculdade. E aí ela nos apresentou e falou, acho que você vai super gostar da Lu, ela vai te ajudar nisso, assim, assado. Aí a Lu mandou uma mensagem pra mim no Instagram. E eu, claro, fui ver o Instagram dela. E aí ela falou alguma coisa do tipo, com propósito, mulheres reais, acho que foi isso. Muito essa
esse bordão também. E aí eu falei, caramba, gostei disso. Então, é bem o que você falou mesmo, não é o número de seguidor, tá? É essa conexão. E a Lu faz muito bem isso, né? Ela conecta as pessoas. E aí eu mandei mensagem pra ela, falei, olha, eu tô abrindo um espaço novo dentro do estúdio, você não quer vir conhecer? A inauguração vai ser tal dia, tal. Ela, vou. E aí no dia, ela não estava bem. Ela não iria neste evento. E no fim, nos últimos minutos, ela acabou chegando lá e a gente se conheceu pessoalmente. E ali tudo começou. Eu falei, olha, a gente vai, não sei o que é, mas a gente vai fazer alguma coisa juntas. Porque a conexão foi tão grande, eu falei, alguma coisa a gente vai fazer juntas, então fique por perto. Já vamos começar a fazer aula, se cuidar, porque alguma coisa vai rolar daqui. E aí foram surgindo as propostas, as ideias, né? E o podcast foi o nosso filhinho. Verdade. E muita coisa rolou, né, dentro disso aí que a Elo contou, e realmente, tanto que a pessoa que nos conectou, eu fui influencer da marca, né, cheguei a fazer alguns trabalhos, recebi do Provador Live, né, e é uma querida, a Railene, beijo, Railene, pra você. E assim, as coisas foram fluindo, e o que a Elo, que ela falou aqui, né? O que ela faz, da dor, né? De sentir que o Pilates não é terapia, mas é terapêutico. Então, foi a minha primeira experiência com o Pilates. Eu nunca tinha feito, né? Eu fazia CrossFit, que é o que eu amo. E eu precisei dar um tempo no CrossFit. Então, muita coisa que aconteceu na minha vida, a Elo veio acompanhando. Então, assim, teve essa conexão e foi criando, né, uma amizade. Então, chegaram pessoas também lá no estúdio pela Lu, né? Chegaram pessoas para mim também, que eu conheci mulheres maravilhosas através da Elo. Reencontrei uma amiga de adolescência que já fazia 20 anos que eu não via e hoje ela é a melhor amiga da Elo, assim, né? Digamos, uma das melhores amigas. Então, muita coisa foi acontecendo, né? E aí, você vai falando, é o propósito, né? Então, era para acontecer desta maneira, né? A gente falando assim é muito leve, porque a gente, claro, a gente quer levar as coisas boas, mas já teve muito choro, muito não quero, assim, acho que eu vou desistir, eu não, né? Não, porque tem dias que a gente pensa, meu Deus, não, só por hoje. E tem dia que você acha que nada vai dar certo, né? E esses dias também, eles são necessários. E a Elo, ela acolhe de verdade, né? Isso quer dizer que ela também tem os dias dela difíceis, né? Então, eu também já estive nesse lugar de acolher, de abraçar, né? Então, assim, é mais que uma conexão. Então, muitas coisas realmente foram acontecendo, né? Participei de alguns projetos, já fui embaixadora do Apenas Comece também. Então, assim, muito além do empreender, né? Sim. Então, que bom, que sorte a minha de não ter somente empreendido, né? Porque não é fácil empreender. E eu vou contar uma coisa. Que uma das primeiras aulas dela, ela até dormiu. Mas por quê? Aí falam o quê? Pilates não funciona. Aí tá vendo aqui, entendeu? Pilates, né? Mas o que acontece, né? Como eu falei, lá chegam muitas mulheres destruídas. E às vezes, o que ela precisa naquele momento não é de uma aula de Pilates. É de ficar ali quietinha, de receber uma massagem, Verdade. de ficar no infravermelho. Por isso que eu falo que o Pilates Heloísa Rossi não é terapia, mas ele é terapêutico, né? Porque no meu método, eu falo meu porque o método Pilates é um só, é o único, né? Joseph Pilates lá inventou, não estou tirando o mérito dele, mas o meu método, eu quero dizer que é a forma como eu crio a atmosfera da aula, né? Nem sempre a pessoa vai chegar lá e vai fazer uma super aula. Na minha cabeça, eu sempre vou montar o melhor desafio possível para ela fazer, mas vai ter dia que ela vai chegar e vai falar, e aí esse meu treino foi por água abaixo. Então, eu tenho que respeitar o momento dela. Por isso que eu sempre pergunto, o aluno chega, como que você tá hoje? Porque é o hoje que importa, né? E de acordo com a resposta, a gente vai
montar o roteiro da aula naquele dia. Isso é uma coisa que você fala bastante lá também. Você fala sobre dores emocionais. Sim, tem 5 dores emocionais que dentro do Pilates a gente observa bastante. Por quê? Porque elas vêm para o físico, Verdade. né? Sim. Então, medo, traição, são dores que a maioria das mulheres em algum momento passa e isso fisicamente reverbera. Por exemplo, tem muitas mulheres com o quadril bem travado. E isso pode ocasionar dor no ciático, dor na lombar, né? E elas não sabem, acham que, né? Eu já tive alunas de achar que era gases. Elas não se conhecem. Isso é muito triste. Então, o meu método de Pilates, ele vem justamente para fazer você conhecer o seu corpo, para te dar esta consciência corporal, para virar a sua chavinha do porquê você está sentindo essa dor. Então, já teve momentos de eu falar, olha, só o Pilates não vai resolver, você precisa fazer terapia, tá? Aí a pessoa fala, mas não dá, eu não tenho dinheiro para fazer terapia e Pilates. Então, você vai parar o Pilates e vai fazer a terapia e depois você volta. E ela parou o Pilates, foi para terapia, voltou e é outra pessoa. Porque é isso, eu vou até a página 2, né? Se eu achar que eu não vou dar conta, eu vou direcionar essa pessoa. E aí entra de novo, né? Essa coisa da conexão, de você se importar com o outro, né? Sim. Como que surgiu? Vocês criaram uma conexão e aí foram criando uma rede, né? Que vocês foram me falando aí reencontrei tal pessoa, encontrei tal pessoa. Sim. E quando que vocês viram que vocês poderiam ajudar outras mulheres, né? Não ficar só ali naquele grupo de vocês, né? Quando que isso foi ganhando mais espaço, assim? Agora a gente está pronta aí para ajudar outras mulheres. Eu vou falar a minha experiência, que eu acho que vai de encontro com a experiência da Lu. A minha experiência foi que eu fui num grupo de mulheres empreendedoras, aonde foi ofertado para cada empreendedora 3 minutos para poder falar, se apresentar, mostrar seu negócio. E chegando lá, a gente não teve esses 3 minutos. Então, monopolizaram o microfone e não deixaram ninguém falar. E você via que tinha mulheres ali que precisavam desse espaço até como forma de perder o medo, perder a vergonha, praticar, porque ali é o momento, né? Ali é o ambiente para isso. E eu fui embora frustrada. Eu falei, gente, eu preciso criar um grupo de mulheres empreendedoras onde todas possam falar, onde elas, né? Onde eu possa dar voz a essas mulheres. Porque os 3 minutos que eu fiquei lá, uma semana me dedicando, escrevendo, praticando, né? Não tive. Então, e aí, logo em seguida, eu conheci a Lu, que trouxe a experiência dela também. Também. Como eu contei aqui no começo, né, do coração queimar e por trabalhar com mulheres. Mas eu também tive essas dificuldades. Sempre participei também de muitos grupos de networks. Mas a chave virou em eventos pagos, na maioria das vezes não tão baratos, né? E o que eu tô querendo dizer de não tão barato, porque é um investimento mesmo, que às vezes você fala, R$1.000, foi uma coisa assim maior. E de você ir lá neste evento e sair de lá assim, nossa, daqui 3 semanas eu tô igual a ela, né? Nossa, não, vou fazer a cartilha. Aí vai em um outro evento. Não, perfeito. Aí a ficha caiu como? Isso não aconteceu. E aí, mais uma vez, eu trago a minha dor, né? O que eu neguei? O básico. Eu quis começar da onde? Do 8. 1, 2, 3, 4, não, né? Então, você precisa começar do básico. Você precisa entender o básico. Você precisa se conectar com pessoas que estejam, por exemplo, 2 degraus aí acima de você, que você vai acessar. Essa pessoa realmente ela vai conversar com você, ela vai te dar uma troca e ali vocês vão interagir. Quando eu mirei lá no alto, não que a pessoa, o evento não foi maravilhoso. Foi, sim. Só que neste evento, o que teve também neste evento, nessa imersão? Então, agora, para a gente passar para o próximo nível, é assim, assado. Sabe aquele
pitzão mesmo, que aí para você ter acesso com aquela pessoa, não chegava nem perto daquele valor que você investiu para estar lá. Eu estava preparada para estar ali? Não. Quantas pessoas não cometeram, ainda não estão cometendo o que a Luciana fez? De ignorar o básico, de não estruturar o seu básico, né? De não ter... E eu falo humildade mesmo, porque muitas vezes a gente não quer. Claro, belo vende, né? Às vezes a gente tem a gente sabe que quando você melhora mais, te dá realmente mais recursos. É óbvio, as pessoas te olham com outros olhos. Outra visibilidade. É outra visibilidade, quando você começa a mudar. As grandes pessoas aí, que a gente sabe, os cases de sucesso, pega lá quando começou, sabe? Sombra verde, aquelas coisas, fundinho, não tinha, né? Não tinha tanta visibilidade, não tinha tanta... Hoje tem. Só que hoje, quem tá em outro topo? E a gente tá onde? Aqui, no começo. Então, isso me incomodou também muito. E aí eu falei, não, eu também quero fazer algo diferente. E se eu puder tocar, né? Essas mulheres, não ignorem o básico. Venham. Isso. Vamos nos fortalecer aqui. Isso não impede ninguém de crescer. Ninguém tá falando aqui, nem eu, nem Elô, que as pessoas não possam sonhar, ter sonhos, ter metas, sabe? Ter ambição. Mas se você ignorar o básico, aonde você tá, o que você tem, fica mais difícil. Além disso, né? Eu acho que as pessoas, elas se iludem muito, às vezes, de participar de eventos grandiosos, com pessoas super conhecidas, mas que ela não vai ter acesso. Exatamente. Então, às vezes, principalmente quando você está começando, vale mais a pena você começar com mentoras da sua região, onde você vai ter acesso a ela, aonde ela vai te ensinar o passo a passo, vai pegar você na mão, vai te ensinar os primeiros passos, né? Porque tudo é uma etapa. É como a Lu falou, não adianta você querer começar do 8, né? Você tem que começar do primeiro degrau. Então, às vezes, vale mais a pena você dar a oportunidade para essas empreendedoras da sua região, que também passaram por aquelas situações. Exato. E pode, com certeza, te ajudar. É o passo inicial. Não que você não possa ir num evento top das galáxias, né? Sim. Claro que pode. Eu já fui, né? Eu já comprei a mentoria do Joel J. Conheço o Joel J? Conheço. Pessoalmente, eu conheço. Mas tive acesso a ele? Não. Exatamente. Nunca sentei numa mesa com ele, fala do seu negócio, como é que é? Não tive, né? Já a Lu tá aqui do meu lado, a gente vai trocar ideia, ela vai me pegar na mão. Então, as pessoas precisam quebrar um pouquinho esse padrão, né? E parar de se iludir, né, gente? E é isso que vocês buscam lá, né? Exato. Ô, Lu, eu queria que você me falasse da mentoria. Como que funciona a mentoria? Para quem é? Me explica um pouquinho mais no detalhe aí. Bora lá. A mentoria é o meu método 3A, né? Que é o apresentar, o aparecer e o acontecer. É uma mentoria acessível para todas as mulheres, né? Assim, qualquer mulher pode fazer. Para te ajudar a alavancar os seus negócios, para te ajudar a destravar. E como que isso funciona de fato, né? Ela é igual para todos? Não. Porque, de repente, a Darcy vai chegar para mim e falar assim, Lu, eu sei de tudo, assim. Eu sei do meu administrativo, eu sei... Vai muito bem. Mas eu não sei abrir um story. Eu não sei nem como faz isso. Não sei. Não sei, eu não entendo nada lá. Então, a sua dor é essa. E eu tenho um produto muito bom, eu tenho um negócio muito bom e eu quero mostrar, eu preciso destravar isso. Ou também você pode chegar e a sua dor ser outra. A sua dor pode ser emocional. Mas assim, emocional, né? Aí tomar cuidado, que é igual a Elô falou, né? A gente vai até a página 2. De repente você tá até com tudo muito pronto. De repente você tem ali um suporte, você tem ali a sua loja, você tem tudo, mas tem alguma coisa em você. Sabe aquela coisa às vezes, de autoestima de mulher mesmo? Que você não confia em você, você não se aplaude. Então, quando eu falo de se apresentar, de se aparecer e acontecer, que muitas mulheres às vezes nem fazem isso aqui, ó. Oi, tudo bem? Não se apresenta. Como você chama? Como é seu nome? As
pessoas não falam o nome. E aí não aparece. Mas você não mostra o seu produto. Às vezes até nesses eventos de network pequeno. Às vezes você olha para algumas mulheres, ela vai com a amiga, elas chegam assim, de bracinho dadinho, assim, ó. Ficam lá. Não se separam, Isso. ficam lá. Você não sabe o nome, você não sabe nada. Então você precisa aparecer, se apresentar. E como que você vai acontecer? A partir do momento que você começar a fazer essas 2 primeiras coisas. Então, assim, é um método que eu desenvolvi mediante a tudo que eu passei do básico. Então, essa mentoria é para te tirar do básico, né? E você entender de fato o básico. Porque não dá para ignorar o básico. O básico é o que vai te preparar para você mudar de nível. Ninguém vai pro 2 sem sair do 1. E hoje, com a experiência que vocês têm e o contato que vocês têm, tanto na mentoria como lá no Pilates, qual que é a maior dificuldade que vocês veem, assim, nas empreendedoras, assim, quando elas estão começando? Como que vocês enxergam isso? Eu, dentro do Pilates, vejo que as mulheres não se olham, não acreditam nelas, né? Então, muitas das vezes, a principal fonte de renda da casa é a mulher, mas ela não se vê nessa posição. E eu acredito muito que, biblicamente falando, isso não existe realmente, né? O que existe? O homem tem que ser o provedor. A mulher, ela não foi feita para prover. Só que hoje, né, nos dias de hoje, só um homem não consegue manter uma casa. A mulher teve que ir para o mercado de trabalho. E isso acabou com ela, porque ela não consegue dar conta de tudo. Ela não deixou de ser mãe, dona de casa, esposa para trabalhar, para empreender. E, aliás, a gente tem aumentado muito o número de mulheres empreendedoras justamente por isso. Porque a mulher, ela não pode ser CLT, porque ela deixa a criança na creche às 8 e ela tem que ir buscar às 4 da tarde. Não tem como ter um trabalho CLT. Então, a partir disso, ela tem que fazer alguma renda. Como que ela vai fazer alguma renda? Empreendendo. E muitas das vezes, ela consegue aumentar a renda da casa, ela consegue, né, se surpreender, ela, a família, só que ela não enxerga isso. Aí ela começa, ela deixa de se cuidar, ela deixa de se olhar. Ela começa a comprar roupas mais largas. Verdade. Ela se esconde. Isso é o que eu vejo no Pilates. Verdade. Eu vejo, hoje, né, no atual cenário, eu tenho 3 mentoradas que estão fazendo mentorias comigo. Uma é da Bahia, outra do ABC e de Mauá, inclusive aqui perto, e outra de Diadema. E olha só que interessante, né? Uma delas estava prestes a desistir. A desistir mesmo. Eu não quero mais, não vou fazer, E foi tão gratificante, depois de uma semana depois, ela chegar pra mim com outro ar, sabe? Sorriso. E o feedback foi o melhor, assim. Que bom que você me falou aquelas coisas. Que bom que você não desistiu de mim. Olha, né, assim, quando você para analisar de fato e você fala assim, não, eu tô com você, então é isso que a Elô acabou de falar e que eu vou reforçar aqui. Quando você procurar alguém para pegar a sua mão, essa pessoa tem que estar acessível a você. Isso. Porque assim, era uma mulher que estava prestes a desistir. E agora já estamos até indo para um outro nível. Ela já vai lançar aí um produto baseado em... Ela nunca tinha nem pensado. E é uma empreendedora. Aí eu posso falar também da outra. A outra estava assim, chegou toda entusiasmada. Eu quero isso. Uhum. Só isso que você quer? Não, E isso? O que você faz disso? O que é isso pra você? Só foram 3 perguntas assim, né? Pra não se estender tanto. É sério, Lu? Eu preciso saber disso? Não, só te fiz 3 perguntas. Então acho que eu não quero mais. Então, você tá vendo, assim, né? Quando eu falo que, né, o método, ele não pode ser engessado. Quando você, de fato, quer tirar a pessoa do básico ou fazer com que ela, tipo, ative o seu poder que tá aí dentro de você, mulher.
Você precisa muito estar na escuta. Você precisa muito, de fato, ela precisa confiar em você. Porque ela vai te abrir coisas da vida dela que talvez ela nunca abriu para ninguém. Uhum. Então, assim, sabe? E eu vejo o quanto tem mulheres, assim, com poder, assim, gritante. Mas as luzinhas ainda estão, assim, ó, apagadas. Porque elas não estão acreditando nelas. E é tão bonito quando elas florescem, assim. Ai, é lindo. Quando elas desencantam, porque são outras mulheres. Como eu disse no começo, né? É outra energia. Elas ficam mais leves, elas desaceleram. Porque um indício de uma mulher que tá ali sobrecarregada, ela quer fazer tudo. É extremamente acelerada. Né? Então, quando ela chega aceleradinha assim, vamos lá, querida. Eu deixo ela por último, eu vou trabalhar a ansiedade dela. Aí, o que eu faço agora? Eu nem terminei a aula, ela chega falando, que aparelho que eu vou? Senta aí um pouquinho. Espera aí. Eu termino todo mundo, começo com todo mundo. A próxima aula ela vai ficar por último. E eu vou trabalhar a respiração. Que o Pilates tem isso, né? Mas eu vou trabalhar muito a parte de respiração até ela ir desacelerando. E tem um detalhe também, lá no estúdio não tem relógio. Eu tirei o relógio. Porque ali não é momento de você ficar olhando o tempo. Eu cronometro a aula. A hora que a aula terminar, você vai saber, eu vou te falar. Então, não é um momento de você se preocupar com absolutamente nada. O mundo não vai desabar em 1 hora. Então, o que tiver que acontecer, deixa acontecer. Depois da sua aula, aí você vai estar pronta para encarar. Gostei As pessoas não querem tirar 1 hora Exato. para elas, né? Vai ser difícil, né? É desafiador. É Por desafiador. Por isso que eu tirei o relógio. Aí eu coloquei um relógio assim de madeirinha escrito: não se preocupe com o tempo, está tudo sob controle. Eu sempre falo, se você não conseguir tirar 1 hora do seu dia pra você, tá tudo errado. Tá tudo errado. Tudo. Porque você é a prioridade. Tá Exato. tudo errado, né? Sim. Eu queria entrar agora na importância da gente contar a nossa história, né? Hoje é muito nítido isso nas redes sociais, que as histórias conectam. Sim. E a partir do momento que você começa a contar a sua história, você não só ajuda outras pessoas, como você se conecta, né? E vocês dão essa oportunidade lá no podcast de vocês, Sim. né? Que as pessoas vêm contar a história. Agora eu quero que vocês me contem, né? De onde surgiu a ideia do podcast? Como que tem sido essa experiência? Eita, que é tanta história. Então, a ideia partiu desse lance de ter uma comunidade que desse voz a essas mulheres, né? Que realmente desse voz. Porque, como a gente tem falado aqui, as mulheres, muitas, né, se escondem atrás da profissão, atrás do empreendedorismo. E isso faz com que ela não deslanche. Com que a marca dela não seja tão conhecida, vende só para o próprio bairro ou vende para as amigas, né? E o objetivo é justamente esse, é te apresentar e falar, olha, eu existo, meu produto é bom, você tem que comprar comigo por isso, por isso, por isso e por isso. Então, é ensinar essas mulheres a colocar a cara a tapa, né? E venderem os seus produtos, serviços, enfim. Né? Porque a gente merece ser feliz, a gente merece ter um tempo de qualidade com os nossos filhos, a gente merece poder ser uma empreendedora de sucesso, viajar, tomar uma cervejinha no final de semana, a gente merece, né? Só que para isso a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né? Como adultas que somos, precisamos fazer o que precisa ser feito primeiro, para depois ter a recompensa. É verdade. A Elo, só acrescentando o que a Elo falou, essa ideia de primária, né? Surgiu primeiro no coração da Elo, né? Porque a Elo, ela me faz o convite, né? A Elo participou de um podcast. Acho que ela ficou com muita vontade, né, Elo, também, E, cara, quando a Elo chega e fala assim, olha, quero fazer um podcast. Vamos ter um podcast? Assim, olha, é um misto, assim, de emoções. E eu falo que não é fácil, não foi, né? E é desafiador, empreender é desafiador. Mas o mais enriquecedor de tudo, né, Elo, que a gente acreditou. Mesmo tendo, né? Claro que tem dias que são mais difíceis, né? Então, mas a gente acreditou. A gente, não, vamos
vamos fazer, vamos fazer, né? Isso dá certo. Vamos experimentar. Porque a gente começou assim, Sem saber nada. nada. E aí, o que às vezes assim acontece, que a gente vê até mesmo lá no podcast, né? Uma grande empresária sentada ali na nossa frente, às vezes uma grande empreendedora, mas no fundo, e não só porque elas estão ali, até lá nas nossas redes, elas mesmo não acreditam o suficiente nelas, Muito. no produto delas. Então, isso... olha, se eu não acreditar em mim, primeiramente, a Elô nela... Como que eu vou passar uma credibilidade? Acabou. Né? E a gente, assim, né? Graças a Deus, e o nosso trabalho também, as coisas veio mudando, né? Também. Então, hoje a gente já avançamos aí alguns degraus e o que a gente de fato percebe, né? Que é muito nítido, é essa dor aí, né? E como é difícil acessar delas mostrarem. Porque como, né? A gente às vezes até fala, tem pessoas que ainda têm muito preconceito com o podcast. Preconceito, assim, do medo. Acha que é quero falar, vergonha. o que eu achei super bacana do projeto de vocês é que ele é acessível às mulheres. A mulher ir lá, contar a história dela, mostrar o produto, o serviço, o negócio. E o que vocês possibilitam é a pessoa ver que é possível. Sim. Né? A gente tirou, né? Eu acho que o podcast, ele bombou muito aí na pandemia, que as pessoas ficaram em casa e aí começaram a consumir mais esse tipo de mídia, né? Sim. Mas ele era muito restrito ao que vocês falaram, aos grandes, né? Isso. E hoje ele é mais acessível, né? Sim. E ele é uma ferramenta sensacional, né? Então eu achei muito bacana, né? Que vocês dão essa possibilidade da pessoa ir lá contar a história dela, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a gente começou meio catando cavaco, né? Porque era tudo novo. Perdão. E aí fala, Lu, que eu vou tossir de novo. É assim, a gente começou sem ter alguns conhecimentos básicos. O básico que você vê, né? Eu bato tanto nessa questão do básico, entendendo que o podcast é para nós, né? Vamos falar de uma forma assim bem clara. A gente imaginar, a gente vai ter o espaço, aí quando a gente colocar lá, é como se fosse teoricamente mexer como se fosse um Instagram. Não nessa configuração, mas a gente pensou que para levar seria mais ou menos dessa forma. E não é. Não é mesmo. Eu, por exemplo, o YouTube para mim é só eu como espectadora, né? Agora que eu vim entender um pouco mais sobre o YouTube, que então não dá para você ter um podcast e não saber o básico do YouTube. Então a gente teve aí, né? Como a Elô falou, né? A gente foi com a cara e a coragem, mas a gente sabia que em algum momento você ia precisar investir, você ia precisar ter conhecimento e ter pessoas nos assessorando, né? A gente teve, né, aí o Everton, que nos ajudou muito aí, né, nessa questão, até nos mentorou, né? Quanto a isso, porque a gente estava muito crua, não de chegar lá e fazer. A questão não é essa. Entender o processo. O processo. Ou bastidores, assim, por trás. E assim, é o que a gente tá batendo em cima. É o empreender, né? Então, é o que a gente também deixa claro lá para as mulheres. Nós também somos reais. Nós também temos essas dificuldades. Sim. Que nem vocês, né? Às vezes ela chega lá, ai, tô nervosa, né? A gente também tem uma história. A gente também tem uma história. A gente também tem dias difíceis. Hoje, menos. Mas quando eu sentava naquela mesa... A postura da Lu mudou. Deus! Do primeiro episódio pro último, a postura da Lu mudou completamente. Era difícil de lidar com aquela situação. É diferente de você me dar uma câmera, de você falar assim pra mim, Lu, vai lá agora, pega o celular, abre uma live e fala aqui do meu espaço. Mas vou que vou. Mas um podcast... É diferente. É diferente? O microfone, a câmera, aquela coisa de falar, quem tá te vendo. Mas assim, no fundo... É uma crença, tá vendo? Olha, eu também tenho dificuldades. Uma crença limitante. Porque se você parar pra analisar de fato, o fato da gente estar aqui sentada batendo um papo, é o que eu faço muito bem lá nos stories, aparecer. O que a gente, de fato, né,
estamos aí correndo atrás e buscando é o conhecimento técnico. Mas, ó, eu Isso. tive que lidar com essa questão também de... Ai, meu Deus, o frio na barriga. Ai, a Aham. ansiedade. Assim, caçar, sabe? E olha só, então a gente também divide isso em alguns episódios. Ó, Sim. a gente também tem essas dores, viu? Ó, calma, é um bate-papo. E eu acho que o nosso maior desafio agora, nessa fase que nós estamos, é educar as empreendedoras neste sentido. Porque para elas, tudo é muito simples, como era para nós também, né? Porque a gente encarou o desafio. E ensinar para elas mesmo como que funciona o processo, YouTube, Instagram, Spotify, você vai estar em ambas as plataformas, como que você pode trabalhar isso, olha, tem um recorte que você pode usar no seu Instagram, isso é importante, Patrocinar autoridade, isso, né? né? A gente cresceu a nossa equipe hoje, né? Nós éramos eu e Lu, praticamente. Lu e eu, né? Hoje Uma a gente dupla tem sertaneja. uma dupla. Nós éramos uma dupla sertaneja e não deu certo. Aí veio a banda, que agora a gente tem a Yara, a gente tem o Délcio. Então, estamos assim em constante evolução. E é óbvio que isso tem um custo, né, gente? É óbvio que isso tem um custo. Tudo nessa vida tem custo. A questão é o que vale a pena investir na sua marca agora? E aí, o que eu falo para as patrocinadoras, né? Para as empreendedoras. Vamos supor que você tem lá a sua rede social. Com, sei lá, 3, 4, 5 mil seguidores. Imagine que você vai estar em outras prateleiras. Não só na sua. Então, você tá lá no final de semana, curtindo com a sua família, aquele tempo de qualidade que a gente falou que é necessário. Mas a sua marca vai estar trabalhando. Vai estar lá no Instagram do podcast, vai estar lá no YouTube, vai estar lá no Spotify. E é isso que a gente tenta educar essas empreendedoras da importância disso, de fazer a sua marca trabalhar por você e não o contrário, né? Que é uma coisa que eu senti muito lá dentro do estúdio ao longo desses 10 anos. Como eu falei, eu dava aula até 10 horas da noite. Quando meu filho nasceu, a chavinha virou. Então, hoje, minha prioridade é estar com ele. Preciso trabalhar, preciso dar aula, mas eu reduzi o meu horário, né? E aumentei os aparelhos. Aumentei o número de alunos. Então, não é que eu fiquei, né? Eu perdi. Não, eu só estou trabalhando numa outra formatação. E é isso que a gente passa para as empreendedoras. Que é vantajoso, sim. E que isso pode contribuir muito para que você tenha um momento de qualidade com a sua família, com você, né? É um investimento, né? É um investimento. E ainda a gente lida com mulheres daquela configuração de... Você tem o Instagram? Tenho. Ah, você posta seu produto lá? Sim. Você vai lá. Postou há 1 ano atrás. 6 meses atrás. Aí ela te traz uma dor. Mas não vendo nada. Ninguém compra nada. Por que será? Mas você só mostra aqui? Ah, então. Quando eu tô com tempo, eu sento lá no sofá e posto no WhatsApp. Ai, mas aí, às vezes, sabe? Aí, não dá. Tá vendo? O básico. Você precisa entender o básico. Ah, mas eu participo de feira. Aí você vai na feira, aí fica aquela coisa, um compra do outro, porque, já tô aqui, eu te ajudo, você me ajuda. E fica ali. Naquele mundinho. Gente! E não demora muito, talvez, essa mesma empreendedora, nesse cenário, você encontra depois de alguns meses. Oi, tudo bem? Ah, desisti. Ai, não deu certo. O que você tá fazendo? Ah, eu voltei pro CLT, ou então tô lá no meu trabalho ainda. Não, esse negócio de empreender não era pra mim. Mas precisa entender o básico. Não tem jeito, né? Exato. E lá no podcast, as empreendedoras que passam por lá, elas contam a história, vocês também discutem dificuldades? Sim. Aliás, é o que a gente mais faz, porque a gente aprende, né? Você passou por uma experiência diferente da minha. Mas a sua experiência pode contribuir para o meu crescimento também. Então, é o que a gente mais faz. Então, tem episódios lá que vale muito... Todos. Mas
vale muito a pena. Tem histórias fantásticas, assim, cases de sucesso muito legal que você se surpreende. Estão vendo, né? Quem tá assistindo já vai, corre lá no canal das meninas assistir os vídeos. Meninas, eu adorei nosso bate-papo. Adorei conhecer a história de Hoje é nós que vocês. estamos falando. A experiência aí foi boa de ficar do outro lado? Ai, gostei. Vamos fazer de novo? Vamos! Gostei. Como que as pessoas encontram vocês? Eu quero que vocês deixem a rede social de cada uma de vocês e o canal lá do YouTube. Eu vou pedir para vocês deixarem nessa câmera. Então tá. O meu, Luciana Araújo, né? Conectadas com Lu, é @conectadas com Lu. Então lá vocês encontram a Lu aqui, né? A Lu Mentora, essa Lu risonha aqui. E também temos o nosso canal do nosso podcast, né, Lu? Sim. O @ lá, do Toda Mulher Pode, também no Instagram, que tá bem legal. A gente já tá com quase 400 mulheres lá. E a Elo vai falar os reais. E a Elo vai passar os nossos outros canais que a gente tem também. Então a gente tem o meu, né? Pilates Heloísa Rossi com H, ROSSI. E onde eu dou vários exercícios. Gente, tem uma aula inteira lá, se vocês quiserem fazer. É para todos os gostos e todos os públicos. Mesmo que você não tenha condições de ir até o estúdio, mas lá tem várias dicas que vai te ajudar a manter o corpinho em ordem para poder trabalhar, empreender e fazer o que precisa ser feito. E no YouTube também estamos lá como Toda Mulher Pode, né? POD, mudo. Isso. Aproveitem, nos chamem, nos contratem. E tem alguns episódios também no Spotify, né, Lu? Tem o Spotify também, Toda Mulher Pode, com Demudo. Isso, gente. Muito bom, adorei Muito mesmo. Obrigada pela Obrigada. oportunidade. Muito bom. oportunidade. Vou lá no podcast de vocês. Ai, falar tá sobre convidada. empreender. Vou esperar. Vai. Irei. E para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, já deixa o seu like. Se é novo aqui no canal, se inscreva. Deixa aqui seu comentário, porque isso vai fazer com que este vídeo chegue até mais pessoas. Até a próxima. Até. Até. Muito bom. Obrigada.